Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Graça e paz a todos os amigos, irmãos, todos aqueles que estão chegando nessa transmissão ao vivo. Você que está assistindo, talvez, o programa gravado no YouTube. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Estamos iniciando mais um programa Novo e Vivo Caminho, uma realização do Ministério Reino, Amor e Graça, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E vamos juntos aí neste programa que tem sido bênção para nossas vidas, tem nos fortalecido, tem renovado cada um de nós. É muito bom ter você aqui acompanhando com a gente, ao vivo ou talvez aí gravado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu quero desejar que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, permaneça sobre a sua casa todos os dias, em nome de Jesus. Estamos iniciando, hoje nós fazemos toda quarta-feira às 8 da noite, nós fazemos esse programa Novo e Vivo Caminho, é uma realização do Ministério Reino, Amor e Graça, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, sua família, te fortalecer na fé do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que só há uma maneira de nos fortalecermos, é conhecermos a Jesus. E nada melhor do que conhecer a sua palavra para que possamos o conhecer. E é isso que a gente faz aqui. Cada semana nós aprendemos a um tema, nós se aprofundamos na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Você que está chegando aí no ao vivo pelo Facebook, deixe aí a sua saudação, o seu cumprimento, que nós queremos fazer menção do seu nome. Amém? Faça como a irmã Silvia, que já está aí conectada, ligada no programa. Deus abençoe, irmã Silvia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. É muito bom tê-la aqui com a gente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Também a irmã Shirley, a paz do Senhor Jesus, irmã Shirley, que Deus te abençoe e te fortaleça, a você, toda a família, um forte abraço, que Deus abençoe. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos juntos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E você que já entrou aí também e ainda não deixou, deixe sua saudação aí, deixe o seu nome, o seu pedido de oração. Nós queremos fazer menção, amém? Do seu nome e orar pela sua família em nome do Senhor Jesus. Você pode também deixar nos comentários aí um pedido de oração. Talvez você está aí angustiado, angustiada, o seu coração apertado, e o Senhor te trouxe até essa live para que possamos orar juntos. Então, deixa aí o seu nome, o pedido de oração, se é porta de emprego, se é pela saúde, se é por transformação, se é por renovo, o que você está precisando de Jesus. Amém? Nós não o servimos apenas por aquilo que Ele pode nos dar, porém, nós temos total convicção que Ele responde às orações que são feitas, porque assim Ele nos orientou na palavra. Se Ele não fosse responder, se Ele não tivesse prazer em nos abençoar, Ele não deixaria tão explícito e não persistia tanto em nos incentivar a orar. Você tem um Deus que te incentiva a orar, a buscar. E Ele diz assim, os que buscam, encontram. Os que pedem, recebem. Você crê ainda que Jesus ouve a tua oração? Então ore, então clame a Ele. Coloque diante do Senhor o que tem afligido a tua alma, tem apertado o teu coração. Porque eu tenho certeza que Ele irá responder e fortalecer a tua vida. Amém? É muito bom tê-los conosco nesta noite, a cada um dos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Eu quero te convidar a fazer uma oração inicial nesta live, pedindo que o Senhor esteja com a gente, esclareça, abra nosso entendimento, nos direcione conforme o querer e a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Aonde você está aí, talvez você esteja
no seu quarto já deitado, talvez você esteja na sala ainda aí, no sofá. Eu quero te convidar a orar junto comigo, pedindo para que Deus ministre sobre o seu coração o direcionamento, aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Com clareza. Peça, Senhor, com clareza, direcione a minha vida. Eu estou precisando. Fale com Ele nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, estamos iniciando esse programa debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua direção, pedindo, meu Pai, a Tua bênção, pedindo a Tua direção, pedindo que a Tua mão esteja sobre cada um dos irmãos que entraram nesta live, Pai. Talvez estão com o coração apertado, talvez estão com o coração preocupado, Pai, com o dia de amanhã, pensando, Senhor, talvez em uma situação da sua saúde, uma notícia não tão boa que chegou, ou talvez, meu Pai, a porta de emprego que não se abre, Pai. Eles têm feito a parte deles, eles têm orado, eles têm clamado, mas, Senhor, a porta está fechada. Eu quero orar, Senhor, junto com esse meu irmão, eu quero orar junto com essa minha irmã e pedir que a Tua mão esteja sobre eles. Te pedir, meu Pai, que a porta seja aberta. Senhor, talvez alguém esteja orando por uma libertação de um ente querido, Senhor, de um filho, de um esposo, de um parente próximo. Deus, ouve a oração dos Teus filhos, completa a obra, Pai. Tu és o Deus que liberta, transforma e restaura. Por isso nós cremos, Pai. Estamos aqui pregando a Tua palavra, pregando o Evangelho que é libertador, que é, Senhor, transformador. Por isso pregamos, crendo que o milagre acontece e o Senhor opera e ninguém pode impedir. Jesus, que esta palavra produza, Senhor, o efeito a qual é mandada e fortaleça a vida de cada servo Teu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Desde já, creia, acredite que a mão do Senhor está aí na tua casa, operando na tua vida. O Senhor Jesus nos deu uma recomendação, e a recomendação é: está aflito, ore. E muitas vezes nós não atentamos para essa recomendação. Quando estamos aflitos, vamos contar para outros. Quando estamos aflitos, vamos para a rede social. Quando estamos aflitos, vamos para a televisão. Vamos para diversos lugares. Quando a recomendação de Jesus, e talvez por isso as coisas não estejam deslanchando em nossa vida. A recomendação de Jesus é: está aflito, ore, ore, ore. Você já orou hoje? Amém? Fale com o Pai, porque Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe Janaína, está com a gente aí também. Deus abençoe sua vida, sua casa, ao Alex, a Cecília, essa família tão abençoada. Amém? Que Deus abençoe vocês. É muito bom tê-los conosco nessa transmissão, nesta noite desse programa Novo e Vivo Caminho, aprendendo um pouquinho mais do que a palavra de Deus, do que a Bíblia nos diz. E os irmãos que têm acompanhado as quarta-feiras, nós estamos falando um pouquinho sobre Gálatas, capítulo de número 5. Nós iniciamos ali há 3 semanas atrás, começamos falando desde do versículo 16, aonde o apóstolo Paulo, usado por Deus, nos recomenda a andar em espírito. Andando em espírito, buscando coisas espirituais, nós não cumpriremos os desejos da carne, né? Nós vimos que a palavra que Paulo usa é as concupiscências. Uma palavra um pouco difícil, mas é o que vale aos desejos, aos prazeres da carne. Então, Paulo diz, se você andar em espírito, se você buscar coisas espirituais, automaticamente você não vai cumprir os desejos, as concupiscências, os prazeres da carne. E nós, mais um pouquinho adiante, nós falamos sobre as obras da carne. A carne, a velha natureza, toda vez que você ouvir falar carne, está falando da velha natureza. A nossa natureza que descende de Adão. E é uma natureza que precisa de ajuda, defeituosa, vamos dizer assim. É uma natureza
que precisa ser transformada, regenerada, porque há um defeito na linha de produção que vem de Adão. O erro é de série, não tem, é crônico. Só há uma maneira de resolver, é através de Jesus Cristo em nossa vida. E nós vimos que, por conta desse erro em massa, em série, nós naturalmente produzimos as obras da carne. Também tem vídeo no canal falando disso, amém? Então, se você não assistiu ainda, assista, está disponível no YouTube. Você vai aprender sobre andar em espírito, vai aprender o porquê a nossa carne gera essas obras más. Amém? Nós vimos todos os tipos aí de coisas ruins, a nossa carne produz naturalmente. Mas nós vimos também que há uma solução, que nós falamos que é Jesus. E nós começamos a falar que aqueles que nasceram de novo, aceitaram e entenderam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por nossas vidas, eles passam a produzir outra coisa agora. Não produzimos mais as obras da carne. Agora, há um convite a nós. O convite é: venham produzir o fruto do Espírito. Então, aqueles que nasceram de novo, ganharam vida através da videira que é Cristo. Nós agora fomos enxertados nesta videira. A vida vem da videira. A força, o alimento vem da videira. O que temos que fazer então? Apenas deixar produzir. Apenas deixar o fruto sair. E alguém olha para nós e diz: alguma coisa aconteceu. Eu conheço esta pessoa, eu conheço esse meu amigo. Ele não falava assim, ela não falava assim, ele não levava desaforo para casa, ela não levava desaforo para casa. Ele falava A para ele falava o alfabeto inteiro. É outra pessoa hoje. E eles não entendem que agora nós paramos de produzir as obras da carne. O que mudou em nós é que agora produzimos o fruto do Espírito. E o fruto reflete aquele que produz, é Cristo. Quando produzimos não é para nossa glória, não é para que nós nos exaltemos, não. Quando passamos a produzir o fruto, é para que Cristo seja refletido em nossa vida. Amém? Tudo é para a glória dele. A Bíblia vai dizer assim, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Se a gente produz frutos bons, se as pessoas olham para nós e conseguem ver piedade, amor, consegue ver em nós bondade, se as pessoas conseguem ver em nós longanimidade, se as pessoas conseguem ver em nós paciência, temperança, não é para nos vangloriarmos, é para que o nome de Jesus seja exaltado. É para que alguém olhe e diga: realmente o Evangelho produz transformação. E nós começamos a falar, mostramos a diferença, que as obras da carne são muitas e nenhuma vai nos satisfazer. Você vai buscando em uma, não encontra a satisfação, pula para outra. Vai naquela, não encontra a satisfação, vai para outra. E vira um ciclo que você pula de galho em galho, de pecado em pecado e nunca encontra satisfação total. Por quê? Porque a satisfação está no fruto do Espírito, que é único, mas que nos satisfaz por completo. E nós aprendemos que, apesar desse fruto, Paulo dizer no singular e ser único,
ele é separado, se é que podemos dizer assim, em gomos. E esses gomos, Paulo lista em 9 gomos do fruto do Espírito. Nós começamos a ver os primeiros 4 na semana passada, e nós vimos que o primeiro que Paulo vai dizer, o primeiro gomo do fruto que devemos produzir é o amor. Amém? Nós aprendemos um pouquinho sobre o amor, que é esse amor acima daquele que conhecemos, e apesar do que pensamos, o amor do fruto não é esperar receber, e sim entregar sem desejar nada em troca. Outro ponto é que esse amor não é um sentimento, como nós sentimos, talvez, um homem sente por uma mulher, a mulher sente pelo homem, ou como nós sentimos fraternal, como nós sentimos pelos nossos irmãos, por nossos pais. Esse amor do fruto é uma posição. Porque se olharmos sem o fruto, você olha para a pessoa e diz, aquela pessoa não merece ser amada. Aquela pessoa só me causa dano, só me causa dor. Isso é o olhar humano. Quando você começa a olhar pelo lado espiritual, você diz, ela não merece ou ela me prejudica, mas eu me posicionei e escolhi amá-la. Só quem faz isso, meus irmãos, a lógica do mundo não entende. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Você amar quem te machuca, amar quem te prejudica, amar quem fala mal de você, só pelo Espírito Santo de Deus. De outra forma, a gente não consegue. Só pelo Espírito. Por isso a importância de produzir esse fruto do Espírito. O segundo gomo desse fruto nós vimos que é a alegria, amém? É aquela alegria que excede, é aquela alegria que passa da compreensão humana, terrena. Essa é a alegria que o fruto produz. A paz também, que é o terceiro gomo desse fruto, é uma paz também que excede o entendimento humano, é uma paz que alguém diz, está passando por dificuldade, está passando talvez por crise financeira, está passando por problema de saúde, mas está em paz, mas está tranquilo. Sabe por quê? Porque quem nos governa não está neste mundo, não se equipara com as dificuldades e as tribulações desse presente século. Paulo diz, as aflições do presente século não hão de comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que permanecerem até o fim. Paulo diz, isso é o que nos motiva, isso é que nos deixa em paz. Aqui estamos em dificuldade, aqui estamos em luta, aqui estamos travando dia após dia, lutando pelo pão, lutando para ter saúde, lutando para estar em paz com todos, lutando para criar nossos filhos. É luta, é guerra, mas isso não rouba a nossa paz, porque a nossa paz excede o entendimento humano. E esta paz a gente aprendeu que ela guarda o nosso coração, ela blinda. E quando a dificuldade, a luta tenta fazer um furo, furar a blindagem, a paz não deixa, a paz blinda. Por isso, nós estamos acima dos problemas. Por isso, o problema não nos faz parar, não nos faz retroceder, não nos faz pensar em desistir. Nós continuamos firmes na promessa. Porque a dificuldade, a luta vem, bate na blindagem da paz. Bate na blindagem da paz. E não consegue achar morada dentro de nós. Aqueles que não têm, aqueles que não
conseguem produzir o fruto se desesperam. Se desesperam. Por isso que eu digo, e direto o Senhor ministra isso ao meu coração. Podemos estar preocupados, mas não estaremos desesperados. Preocupado, sim. Desesperado, não. Sabe por quê? Porque quem está preocupado, ele está pensando em estratégias. Deus, está ouvindo Deus. Deus, o que eu tenho que fazer agora? Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Eu quero conhecer mais de Ti, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero conhecer com clareza a Tua direção. Eu tenho aquele problema amanhã, eu tenho aquela dificuldade. Minha família está assim, meu filho está assado, ou várias situações. Mas estamos preocupados, mas em paz. Agora, quando estamos desesperados, nós ficamos cegos. Quem está desesperado não para ouvir Deus. Quem está desesperado não para ouvir o próximo passo. Quem está desesperado não pergunta para Deus: Deus, qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Quem está desesperado abraça qualquer proposta. Quem está desesperado, qualquer um que chega falando que é de Deus já abraça. Ah, se é de Deus, vem aqui então. Mas quem está preocupado não. Opa, conheço. Tem nome de que vive, mas está morto. Vem em nome de Deus, mas é lobo em pele de cordeiro. A sensibilidade espiritual já nos faz entender a direção que Deus nos dá, a direção e a estratégia que o Senhor dá para nós. Então, você pode estar preocupado, mas se você tiver a paz que o fruto do Espírito produz, o teu coração estará guardado. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará, blindará o vosso coração. Preocupados, mas não desesperados. Não se desespere, porque o desespero te deixará cego. O desespero te fará se agarrar ao primeiro, a primeira que dizer: Deus está aqui, Deus está ali. Não se desespere, produza o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, e nós paramos na paciência semana passada. A paciência que hoje, no presente século que vivemos, eu acredito que é uma dos gomos do fruto do Espírito que mais precisamos. Por quê? Porque tudo hoje, o mundo que a gente vive é um mundo estressadíssimo. O mundo que a gente vive é um mundo caótico, que nos rouba a paz, que tenta nos roubar a paz, que tenta nos tirar do eixo, nos fazer perder a linha, como diz aí fora, né? E nós precisamos da paciência. Há pessoas que nascem naturalmente pacientes. Já é a personalidade dele, já é a personalidade dela. Há algumas pessoas que, para tirar ele do sério, meu irmão, você precisa ser muito, mas muito desleal, desonesto. E mesmo assim, talvez ele vire as costas e vá embora. É a personalidade. Mas aqui estamos falando do fruto. E esse fruto deve ser gerado muito mais na vida daqueles que já não tinha paciência. Ele era explosivo. Ela era explosiva.
transbordava rápido, qualquer gota já transbordava o copo. E aí vem o fruto do Espírito, é gerado dentro de nós. E agora, aquele que outrora explodia, falava demais, falava pelos cotovelos, depois se arrependia, depois pensava, o fruto ajuda ele, o fruto dá paciência a ele, e agora ele consegue se controlar, ele é paciente. Nós aprendemos isso. E agora nós vamos partir do quinto fruto. Vamos, permitindo Deus, encerrar hoje sobre o fruto do Espírito. E o quinto fruto que nós vamos ver, nós vamos ler o texto aqui novamente, Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Deus abençoe aí minha mãe, Dona Vânia, irmão Luiz, que entraram aí na live também, Deus abençoe vocês. Pastor Valdir, pastora Marta, Deus abençoe vocês, que o Cristo vos abençoe. É um prazer tê-los conosco nesta noite. Aos demais irmãos aí que estão acompanhando e não se manifestaram aí, Deus abençoe você também da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 5, do verso 22 em diante, diz assim: mas o fruto do Espírito, algo a se pontuar aqui, o fruto não é nosso, então não se vanglorie dele, né? Porque é dois extremos. Tem gente que tão espiritual, tão bondosa, tão caridosa, começa a se vangloriar. Então Paulo diz assim, ele já começa dando um alerta a nós. Acorda, o fruto é do Espírito. Assim como os dons, que é coisa diferente, é do Espírito. São os dons espirituais. Existem os dons espirituais e os dons ministeriais. Amém? Que nós vamos ver lá para frente também. Até o versículo de número 25, irmã Silvia. Gálatas 5, do versículo 22 ao 25. Então Paulo começa dizendo, acorda, aprende uma coisa, mas o fruto do Espírito é. Então se for gerado em nós, se éramos nervosos e hoje somos pacientes, se não tínhamos paz, vivíamos em conflito e hoje temos paz, se não éramos bons e hoje há bondade em nós, entenda, o mérito é todo da árvore. Nós só temos o privilégio de ser um ramo. Porém, se for para equivaler, se for para pesar na balança e saber se um cristão, um crente, é homem e mulher de Deus mesmo, olhe para o fruto, não olhe para o dom. Entenda, tenha isso claro na sua mente. Nós estamos querendo aqui criar servos e servas firmes no Senhor. Você não pode nascer emocionado, se apegando apenas a dons. Por isso a gente fala, o caráter e a vida cristã é revelado pelo fruto. Pelo fruto. Nunca inverta isso. Nunca inverta isso. Porque talvez você conhece alguém e você diz, olha, é uma pessoa que já passou os outros para trás, é uma pessoa que fez isso, que fez aquilo, que murmura, que fala. Você conhece os frutos. Nunca coloca uma vírgula e diz, mas é usado por Deus, mas tem o dom de Deus. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Prefira os leais do que os talentosos. Prefira os leais do que os talentosos. Então se apegue e olhe para aqueles que estão produzindo fruto. É esse que você vai pedir para te ajudar em oração. É esse que você vai pedir e talvez confidenciar talvez algo que está pesando em você. Você diz, ali tem fruto, ali vai me ajudar.
Porque se você for no talentoso, naquele que tem o dom, talvez você diga, não, ele tem o dom, ele vai orar por mim, ela vai orar por mim. E daqui a pouco você contou e todo mundo está sabendo. Não é o que Deus tem para você. Por isso, não se preocupe. Não se preocupe, isso aqui é sério. Se você está ou tem um dom de Deus, você diz, nossa, tantos irmãos, eu já vi os irmãos falando em línguas estranhas, eu já vi os irmãos profetizando, eu já vi o pastor pregando, eu já vi as irmãs louvando, eu não tenho dom ainda. Nossa, eu estou preocupado, eu acho que eu não sou crente. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe se você não está produzindo fruto. Essa é a sua maior preocupação. Porque o que nos levará para o céu e não deixará a gente ser queimado é se produzirmos fruto. Porque nós vimos aqui, João 16, toda vara que não produz fruto, o agricultor tira e lança fora no fogo. A condenação será por não produzir frutos. A condenação não virá por não ter dom, porque o dom vem dele, ele dá e não se arrepende. Por isso, cresça espiritualmente, olhando para si. A única comparação que é válida, isso serve para todas as áreas da nossa vida. A única comparação que vale a nós é a comparação com nós mesmos de ontem. Não se compare com o outro irmão, não se compare com aquele que tem o dom, não se compare com aquele que tem mais tempo na igreja. Não se compare. Você pode pegar como exemplo e diz, Senhor, eu quero. A Bíblia diz, se você quer o dom, peça a Deus que o dá. Peça a Ele que lhe dá. Porém, entenda, não é isso que vai ser o fator de decisão se você é crente ou não, se você é um cristão verdadeiro ou não. O fator de decisão vai ser, você está produzindo fruto? Você está dando fruto digno de arrependimento? Olhe para você do passado, talvez você diga, nossa, antigamente nessa mesma situação, eu já estouraria. Hoje eu não estouro mais, dê glória a Deus. Talvez você diga e fale, nossa, na mesma situação há um tempo atrás, eu estaria desesperado. Eu já estaria murmurando, eu já estaria reclamando, eu já queria sair da igreja, eu já estaria querendo dizer que o problema era o pastor. Mas hoje eu consigo entender que é o processo de Deus, o tempo é dele. Se você olhar e conseguir ver que a sua atitude está mudando, dê glória a Deus bem alto aí. Se você consegue ver um progresso na sua maneira de agir, dê glória a Deus, porque é o fruto do Espírito sendo gerado na tua vida. Agora, se o contrário for verdadeiro, se preocupe. Se eu olho para trás na minha vida, e uma situação que há um tempo atrás eu me controlava, eu conseguia administrar, eu não me precipitava, não estourava, eu me controlava, o fruto estava ali. Mas hoje, eu estou diferente, hoje eu estouro, hoje já estou pensando em abandonar a fé, hoje eu já estou colocando a culpa em tudo e em todos. Será que o fruto mudou? Será que foi o fruto que mudou? Ou foi eu que deixei de produzir? Ou fui eu que deixei? Este é o parâmetro. Este é o parâmetro. O fruto. Jesus deixou claro, pelo fruto o conhecereis. Amém, meus irmãos? Eu não quero deixar aqui muito pesado, vamos ser dinâmico aqui.
mas eu acredito que o Senhor está falando aí aos nossos corações. Deus abençoe a Antônia, Deus abençoe, amém? É um prazer tê-la conosco aqui. Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos. Saudade que apareça aqui, amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, que venha nos visitar aqui, esteja com a gente, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, esta é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a dinâmica. O importante, o mais importante, a medida de um cristão, ela é vista pelo fruto. Pelo fruto. Nunca se esqueça disso. Se você frequenta um lugar, se você conhece uma pessoa que valoriza mais o dom que ela tem do que o caráter, ela valoriza mais o que Deus faz através dela do que nela, deixa eu te dar um conselho, se afasta dessa pessoa, porque você corre um grande risco de se tornar igual ela. Se afaste dessa pessoa. Se você conhece alguém que no dia a dia você conhece a trajetória dela, no dia a dia você conhece a fala, a intimidade, e a intimidade não condiz. E ainda hoje eu conversava com o meu cunhado Michel, e ele dizia, em uma situação que passamos juntos, e ele tem nos abençoado muito, e ele disse: nós temos que viver o que pregamos. Nós temos que viver o que pregamos. Está sentindo Deus aí com essa fala aí? Nós temos que viver o que pregamos. Esse é o convite de Jesus a nós. Viva o que prega. Você pode fazer descer fogo do céu. Você pode fazer o paralítico levantar e andar. Você pode fazer as vidas se renderem a Cristo. Se você não tiver uma vida de caráter e não produzir o fruto do Espírito, eu e você, se não produzirmos, nós iremos ser condenados. Eu cito bastante esse texto porque fala de Jesus. Jesus disse que naquele dia, quando Jesus fala aquele dia, é o dia final, do juízo final. Jesus disse: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Senhor, em teu nome não operamos maravilhas? Jesus disse: eu vou virar para eles e vou dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Fruto. Vós que não produzem fruto, ou fruto, para o tormento eterno. Nunca vos conheci. Mas não pregava, não ministrava, não profetizava, não operava maravilha? Mas não produzia fruto. Na verdade, eles achavam que fazia, mas quem fazia era Jesus. Olha a diferença do dom. Olha o que é o dom de Deus. A gente acha que nós estamos fazendo. Se eu chegar aqui, se um dia eu subir para ministrar, meus irmãos, e eu achar que é o meu intelecto, que eu achar que é a minha fala que convence as pessoas, eu já entrei no caminho da queda. Eu já entrei ladeira abaixo. E é só questão de tempo. Mas todas as vezes que eu chegar para ministrar, todas as vezes que eu chegar para dar uma palavra para alguém, eu tenho que saber que eu sou apenas o canal, eu tenho que saber que eu sou apenas o vaso, e se eu fizer biquinho e não quiser mais, Deus levanta um melhor que eu não sou exclusivo, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, tudo é para Deus, tudo é para Deus. Crente, servo de Deus, tem que ser como João Batista. Chegaram para João Batista querendo dar uma alfinetada, querendo ali criar uma intriga. Ei, João, seu primo lá, ó, a igreja dele está maior que a sua, hein? Ó, sei não, hein, João? Tem que tomar cuidado, hein?
Está operando milagre, está batizando mais gente que nós, João. Você acredita? João vira para aqueles enviados do Satanás e vira: está acontecendo tudo isso? Importa é que ele cresça e eu diminua. O grande aqui é ele, a estrela aqui é ele, quem aparece aqui é ele. Por quê? Porque eu tenho o fruto, o dom é só um a mais, um upgrade, como diz aí fora, né? O dom é só um upgrade, é só a cereja do bolo. O bolo é bom é no recheio, é no meio, é na estrutura. Isso revela que o bolo é bom. A cereja é detalhe, o dom é detalhe. Entenda isso. Então, meus irmãos, busque andar em espírito, para não cumprir os desejos, os prazeres, as concupiscências da carne. Feito isso, o fruto será gerado automaticamente, porque a vida vem da videira verdadeira que é Jesus. O alimento, a vida, a força para os ramos que somos nós, vem da videira. Se importe e atente apenas a estar ligado e conectado na videira. O alimento chegará, a força chegará, o fruto será gerado automaticamente. Nada depende de nós. Amém? E o quinto, então vamos aqui ao quinto fruto. O quinto gomo. Amém, meus irmãos? Precisamos sempre se corrigir. Paulo fala do fruto, no singular. Não são frutos. É o fruto do Espírito. E aí para a compreensão ficar melhor, nós pedimos para você imaginar uma tangerina, né? Em alguns lugares conhecida como mexerica, que é o mesmo fruto com vários gomos. E assim a compreensão fica melhor a nós pela didática. E nós vimos até aqui 4 desses 9 gomos que Paulo vai dizer. O quinto, nós podemos ver que nós nem lemos aqui, né? Vamos ler o texto, meu irmão. Eu falo demais, vai falando e aí vai deixando. Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu, irmã Silvia? 5 minutos, o que aconteceu? Glória a Deus, vai dando feedback aí. Estamos aqui no quinto gomo deste fruto do Espírito. E algumas versões vão dizer que é a amabilidade. Então, alguns outros vão dizer que é a benignidade. Então, ser benigno para com as pessoas, para com o próximo. E para ilustrar um pouquinho mais sobre amabilidade, marque aí e leia comigo 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 24, para nós entendermos um pouquinho mais. Seu tempo para falar. Entendi agora, irmã Silva. Agora eu entendi a referência. Verdade, irmã Silva. 5 minutos só. Verdade, irmã Silva. Nós brincamos aqui que toda oportunidade no culto de ação de graça, para os irmãos aí que não entenderam, no culto de ação de graça no final do ano, pela quantidade de irmãos e organização do culto, nós demos 5 minutos a cada irmão para falar aqui e contar as bênçãos, né, do ano de 2021. E aí a irmã Silvia agora toda vez fica
fica nos lembrando isso aí, amém? Ó, irmã Silvia, se reclamar, no próximo vai ser 3. Amém? Mas glória a Deus, 5 minutos foi bênção, todo mundo falou, então é isso. A irmã Silvia está falando que meu tempo também é 5 minutos. Vigia, irmã Silvia, amém? Glória a Deus. Amabilidade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: ao servo do Senhor não convém brigar, porém, sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Jesus ele vai um pouquinho mais além e ele diz assim, ó: no que depender de vós, tende paz com todos. O que tiver ao teu alcance, e a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, o que tiver ao teu alcance, e Deus vai nos cobrando, Deus vai nos mostrando, tende paz com todos. É verdade que Paulo aqui está escrevendo para um jovem obreiro que ficaria cuidando de uma igreja. Mas nós temos um pensamento um pouco, eu diria, um pouco atrasado, se assim podemos dizer, que a cobrança é apenas dos líderes da igreja, que há responsabilidades apenas sobre os líderes da igreja. É claro que há coisas que Deus cobra diferentes. Porém, no que tange a ser crente, a ser cristão, porque um obreiro, antes de ser obreiro, tem que ser crente. Um pastor, e isso parece, meus irmãos, parece, pastor, é lógico isso. Mas nos dias de hoje tem que deixar claro isso. E Paulo vai dizer, olha, quando for separar um obreiro, ele não pode ser nércio, ele não pode ser um jovem que acabou de chegar na igreja. Paulo diz isso. Tem que ser alguém mais experimentado, tem que ser alguém com mais bagagem na fé. Então, antes de um obreiro trabalhar para o Senhor, ele tem que viver o Evangelho. Tem que ser crente antes. E no que tange a ser crente, a cobrança é igual para mim e para você. Eu devo refletir a Cristo, eu não devo envergonhar o Evangelho, o nome de Cristo, porque eu levo um rótulo, você leva um rótulo de cristão. Se você tropeçar, se você falar demais, se você der mau testemunho, antes de falar o seu nome, o meu nome, antes de falar Felipe, eles vão dizer o crente. Olha lá o crente. Eles não vão dizer, olha lá o Felipe. Eles vão apontar e vão dizer, olha lá o crente falando daquele jeito. Olha lá o crente respondendo daquele jeito. Olha lá o crente fazendo gato na internet. Olha lá o crente comprando e não pagando. Olha lá o crente mentindo, traindo, roubando, prostituindo. Olha lá o crente. Então, antes da função, deve vir o crente. Por isso, a cobrança aqui é igual. Paulo está falando ali para um jovem obreiro que iria ficar como pastor da igreja. Porém, ele estava vendo ele primeiro como um crente e diz, Timóteo, ao servo do Senhor não convém brigar, mas, porém, ser amável para com todos. Ou seja, Paulo diz, você tem que ser o oposto. É fácil, meus irmãos? Não é. Não é. Por isso precisamos do fruto. O fruto nos ensina a ser amável e não ser forçado. Tudo que é forçado é nítido.
Tudo que é forçado é nítido. Marque isso aí. Tudo que é forçado é nítido. Seja natural. Haja naturalmente. Tudo que é forçado com a fala, as pessoas sentem. Tudo que é forçado com as atitudes, as pessoas sentem. Não flui. Não flui, não anda, não vai. Por isso que quando é o fruto produzindo, as pessoas vão vendo gradativamente. Olha, quem te viu e quem te vê. É gradativo. Até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Glória a Deus por isso. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Amabilidade. Deus muda o seu relacionamento com as pessoas. Ele nos ajuda e nos dá uma sensibilidade e nos ajuda a ser mais amável com as pessoas. Isso que o fruto faz, nos dá essa sensibilidade. E você, quando tiver isso, até para ajudar alguém, porque há aqueles que dizem, eu não estou sentindo de ajudar, eu não estou sentindo de ir lá. E aí quando vem o fruto, a gente entende que muitas das coisas a gente não precisa sentir, não. A maioria das coisas tem que fazer sem sentir mesmo. Porque você anda por fé, não por vista. Vista fala de sentimento. Você vê e sente. Tudo que você vê, você olha uma comida, você sente fome. Você olha uma roupa, você deseja comprar. Então, quando fala de visão, está falando de sentimento. Então a Bíblia diz, agora você não anda mais por vista. Você não anda mais, você não é controlado pelo seu sentimento. Você é controlado pela tua fé. E a tua fé diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. O fruto, a amabilidade vai te dar essa sensibilidade. Você vai estender a mão e diz, vem comigo, eu não estou sentindo não. Eu não tenho nem tanta condição assim, mas vem comigo. Vem comigo, vamos junto. Amém? Ame ao teu próximo. Amabilidade. O Espírito quer, ou benignidade também. Algumas traduções está benignidade, outras amabilidade. O fruto do Espírito quer ser gerado em nós. Amém? Sexto gomo desse fruto é a bondade. Isso parece ser um pouco estranho, mas há muito crente que ainda é ruim, meus irmãos. Que insiste em ser ruim. E é incompatível, é paradoxo. É algo que não casa. Ser cristão e ser ruim. Não tem jeito. É água e vinho, é água e óleo, né? É água e óleo. Não tem jeito, é incompatível. Não dá para ser um cristão e não ser bondoso com as pessoas. E há quem diga assim, eu sou bom, mas não sou bobo. Eu sou bom, mas não sou bobo. Já ouviu alguém falar isso aí? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 4, verso 32. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 32. Sexto gomo do fruto do Espírito. Bondade. Sejam. Isso é hiperativo, é uma ordem. Não é uma opção para você não, viu? Sejam. É uma ordem. Bondosos e compassivos. Uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou em Cristo. Apertou para nós aí agora, hein? Eu sou bom, mas não sou bobo. Então você está dizendo que Deus foi bobo. Está dizendo que Cristo. Porque vamos falar a verdade? Nenhum de nós merecia. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Nós não merecíamos. Mas Ele foi bondoso com a gente. Mas Ele olhou para nossas misérias e nos alcançou com a sua graça. Isso não é ser chamado de bobo. Isso é ser misericordioso, maravilhoso. Isso é ser glorioso. Cristo olha para nós e diz: não merecem. E muitos ainda mais, que depois de ter conhecido a graça, depois de ter conhecido a Cristo, caíram novamente. Vamos falar, meus irmãos? Será que a gente já alcançou aí essa estatura de varão perfeito? Ou a gente dá umas pisadas na bola legal? Ou a gente atropela as coisas às vezes? Fala a verdade consigo mesmo. Fala a verdade. Porque a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Então se eu estou dizendo que eu sou bom, mas não sou bobo, nós estamos dizendo que quando eu errei, mesmo conhecendo a graça, e tropecei, e fui pedir perdão para Deus, Deus foi bobo. Não, Deus não é. Deus é misericordioso tremendamente. Diz a Bíblia que Ele é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Olhar para a nossa miséria e não dar o que merecíamos. Isso é misericórdia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que merecíamos por praticar o pecado é a morte. Mas o dom, a palavra dom, ela nos leva a entender como presente. Mas o dom de Deus é a salvação, é a vida eterna. Então, quando Deus está nos perdoando, nós devemos refletir isso. Não, mas aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me magoou. Meus irmãos, não ame o pecado, o erro dela, ame ela. Aprenda isso, olha aí novamente, o segundo gomo do fruto. O primeiro é o amor, é a caridade, no sentido de amor. E amor, como eu falei, é um posicionamento. Jesus não nos amou porque éramos bonzinhos. Paulo vai dizer assim, pode ser que por um homem bom, alguém ouse morrer. Que bonzinho, que pessoa legal. Ah não, ele vai para a forca? Deixa que eu vou no lugar dele. Ele era tão bom, coitado. Eu era ruim, então deixa eu ir. Pode ser, Paulo supõe, ele não dá certeza. Ele diz, pode ser que por uma pessoa boa, alguém ouse, é uma ousadia, morrer. Mas Cristo prova o seu amor. Mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Pecadores. Ele prova, ele expõe o seu amor. Porque ele morreu não por bonzinhos. Ele morreu não por os direitinhos, não. Ele morreu foi pelos pecadores. Então, se posicione em amor, ame a pessoa, reprove a atitude, resista a ela, diga, olha, você falhou aqui, você está falhando aqui, você está recorrendo no mesmo erro, chame a atenção, reprove e até odeie
a atitude, mas ame a pessoa. Seja bondoso com ela. Ande a segunda milha. Ande a segunda milha, seja bondoso. É bom fazer o bem. É bom fazer o bem. E se nós batemos no peito e nos vangloriamos, dizendo que somos cristãos, é bom que as nossas atitudes reflitam o que a nossa fala está dizendo. Se você se vangloria em dizer que é um cristão, deixa eu te dizer da responsabilidade que você tem. As suas atitudes devem condizer com esse rótulo. Você já parou para pensar que responsabilidade é essa? Não é qualquer nome, não. Não é qualquer nome, não. Você está representando, que você está querendo levar e dizer, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Para pensar a responsabilidade. Para pensar o quanto de responsabilidade isso nos traz. Está condizendo a tua vida? Está condizendo a sua maneira de viver? A minha? Eu falo a nossa, meus irmãos. Olha a responsabilidade que temos. Amém? Quando você entende todo o bem que Deus fez por você, você vai querer fazer coisas boas para as outras pessoas. Será reflexo. Qual é o segredo, então? O segredo é, nunca se esqueça, sempre se lembre do que Jesus fez na sua vida. O dia que você esqueceu da onde Ele te tirou, aonde você e eu andávamos, o dia que a gente esquecer isso, a gente já começa a entrar num caminho de arrogância, de dificuldade. Nunca se esqueça da onde Jesus te tirou. Porque quando você lembrar, a quem mais foi perdoado, mais ama. Jesus falou isso a um fariseu, a qual ele estava jantando na casa. E diz a Bíblia que se infiltrou ali uma mulher pecadora. E essa mulher ungia os pés de Jesus, lavava e secava com os cabelos. E o fariseu quis reclamar com Jesus. E disse, Jesus, você não conhece ela, não? Não sabe a vida regressa que ela leva? E Jesus falou isso para ele. Falou, a quem mais foi perdoado, mais ama, seu abençoado. Eu cheguei na tua casa aqui, você nem meus pés lavou. Eu entrei na sua casa aqui, você não separou nenhum dos servos para lavar meu pé. Mas essa aqui, desde que eu cheguei, ela não parou não, ela agarrou meu pé e não parou. Sabe por quê? Porque ela sabe o quanto eu a perdoei. Ela sabe. Por isso ela não desgruda do meu pé. Por isso ela lava com as lágrimas e seca com os cabelos, porque ela sabe o quanto eu a perdoei. Só ama quem sabe. Se você olha alguém que não está amando tanto, falando que é de Deus, falando que é de Cristo, é porque ele não caiu em si ainda, do quanto foi perdoado. Ele ainda acha que ele está fazendo um favor de seguir Jesus. Ele ainda acha que o privilégio é de Jesus ter ele. Tem isso também. Tem muito que acha que o privilégio é de Jesus de ter ele. O privilégio é de Jesus, um homem, uma mulher como eu. Não, meus irmãos. Por isso, mais ama quem entende o quanto foi perdoado. Esses são os que mais irão amar e não esperarão reconhecimento. Ame, seja bondoso, lembre-se o que Jesus fez por você. 7º gomo desse fruto, na minha versão aqui, que é a versão Almeida, está traduzido como fé. E eu disse aqui, e tenho sempre dito aos irmãos, que nós precisamos entender que não há só um tipo de fé. É claro que quando nós falamos em fé,
no nosso contexto, o que mais lembramos é acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Mas há alguns tipos de fé, eu já falei da fé natural, e isso a gente aprende também no curso preparatório para o batismo. Já abro aqui um parêntese para você. Dia 8 de maio, iniciaremos mais uma turma para o batismo. Amém? 8 de maio, 3 da tarde, aqui na nossa igreja, iniciaremos uma turma nova para o batismo. Pastor, se eu sou obrigado a se batizar? Não. Você vai participar das aulas, são 8 aulas, alternados nos domingos, 3 horas da tarde. Você vai participar das 8 aulas. No final, você vai, se você entendeu o que é o batismo, qual é a necessidade, e você quiser, você vai dar o seu nome para o batismo. Nós primeiro ensinamos, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado. A condição é crer. O batismo é consequência. Então você tem que entender e desejar. Por isso a gente ministra as aulas e no final você decide: eu quero me batizar, eu quero cumprir a palavra de Deus. Amém? Esse negócio de empurrar e dar banho, só mergulhar os outros para fazer número, a gente não faz. Nós queremos pessoas conscientes que querem seguir Jesus. Amém? Então, dia 8, já fica aqui. Venha participar, um convite para você. Venha aprender as aulas e no final você vai decidir se desce as águas, se batismo ou não. Só um adendo aqui, a gente mostra a diferença. Amém? Talvez você diz, quando eu fui recém-nascido, meus pais me batizaram. Aqui você aprende a diferença também do batismo. A Bíblia diz que há um só batismo, mas a gente ensina o porquê não batizamos crianças e recém-nascidos. O modelo bíblico é o que nós vemos, são adultos conscientes do que estavam fazendo. Por isso venha, amém? E a gente, fechando aqui o parênteses, a gente ensina isso. Nós ensinamos a diferença da fé. Naturalmente, quando a gente nasce com algum tipo de fé. Você tem fé na vida, você tem esperança, você tem fé, acredita num futuro melhor. Você acredita em algo, é algo que todo ser humano tem. Essa fé do fruto, que o fruto do Espírito gera, ela é mais próxima da fidelidade. A fé como fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é ter um compromisso e não abrir mão dele, obstante as circunstâncias ao seu redor. Você se mantém fiel. Isso é fidelidade. E a gente vê aqui então que naturalmente, só com a nossa força, nós não conseguimos nos manter fiel a Deus. Olha que interessante. Precisamos do fruto do Espírito. Porque sozinho nada podeis fazer. Sem mim, disse Jesus. Ele opera na salvação, Ele opera na libertação, Ele opera na nossa fé, Ele opera em tudo e em todos. Tudo provém dEle, tudo provém dEle. Essa fidelidade. E para ver essa fidelidade, vamos aqui em Salmos 101, versículo 6. Abra aí comigo. Já estamos no 7º gomo desse fruto do Espírito. Salmos 101, versículo 6. Diz assim a palavra: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Olha só quem vai habitar. Está vendo como não provém de nós? Precisa ser o fruto. Porque só os fiéis habitarão com ele. Somente quem tem vida íntegra me servirá.
É o próprio Deus falando a nós. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Vivemos em uma atualidade, meus irmãos, um contexto onde a fidelidade não está sendo pregada mais. E fidelidade e lealdade andam juntos. Fiel ao que você acredita. Você tem sido fiel ao seu credo? Que Jesus Cristo voltará? Que a palavra de Deus é inerrante? Você tem sido fiel ao que você acredita que o Evangelho transforma? Fidelidade. Fiel a Deus em qualquer circunstância. Fiel a Deus, mesmo ameaçado da fornalha de fogo ardente. Lembra? Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei diz assim: olha, deixa eu intimidar esses homens aqui. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Os instrumentos vão tocar. E quando tocar, vocês se prostram. Assim eu não vou precisar fazer mais nada. Assim eu não vou precisar matar vocês, condenar, jogar vocês na fornalha. Um deles vira para o rei e diz: o rei, a gente é fiel, meu filho. Aqui tem fidelidade a Deus. Fica sabendo, se Deus quiser, Ele manda o livramento para nós. Ele nos tira dessa. Mas tem uma coisa, rei. Se Ele não quiser, mesmo assim, nós nos manteremos fiéis. Teremos fidelidade a Ele. Deus honra a fidelidade dos seus filhos. Ele não promete não que não vai ser lançado na fornalha não. Ele não te livra da fornalha. Mas os fiéis, Ele livra na fornalha. Na cova dos leões. Saiu um decreto no mesmo tempo. O amigo deles, Daniel. O decreto era: está proibido oração. Se for para orar, tem que orar só para o rei. Para outros deuses está proibido. Sabe por quê? Porque viram Daniel lá, 3 vezes ao dia, na janelinha ali, orando, clamando a Deus. Oh Jesus, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Fizeram o decreto. Quem fizer vai ser lançado na cova dos leões. Quem fizer vai entrar bem. Sabe o que Daniel fez quando tinha um decreto que o impedia de orar? Sabe o que ele fez? Ele foi orar. Glória a Deus. Fidelidade. 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 Estão precisando de pessoas mais fiéis. E aí a gente pensa que eu sou fiel a Deus. Você tem que ser fiel ao seu casamento. Você tem que ser fiel aos homens que Deus colocou ao seu lado. Você tem que ser fiel aos seus compromissos. Fidelidade, não, se você diz que é fiel a Deus e é infiel em qualquer outra área, você está quebrando. Porque é consequência. Se você é fiel a Deus, você tem que ser fiel à sua esposa. Se você é fiel a Deus, você tem que ser fiel ao seu marido. Se você é fiel a Deus, você é fiel no seu trabalho. Você é fiel aos seus amigos. Você é fiel à sua crença, ao que você acredita. Se você é fiel a Deus e diz que é, a fidelidade tem que acompanhar em todas as áreas. Não existe dizer que é fiel a Deus e ser infiel aos outros nas outras áreas. Não existe. Estamos precisando de crentes fiéis como Ruth, leais. Como eu disse, fidelidade anda com lealdade. Ser leal até.
Qual que é a promessa de Jesus? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, seja fiel até a morte. Fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Amém? Fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com a sua palavra. Deus lhe ajuda a ser fiel a Ele e aos outros. Esse é o fruto. O fruto nos ajuda nesta área. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se estiver sendo bênção para você aí, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, em nome de Jesus. 8º gomo desse fruto, mansidão. Aí vai apertar para alguns aí agora, hein? Aprendei de mim. É o versículo que a gente vai ler aqui. Aprendei de mim. Quem que está dizendo? É o Felipe? Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a sua alma. Sua alma está atribulada, é que você não está sendo manso e humilde. E não sou eu que estou falando, hein? Não briga comigo. Não sou eu que estou falando. Vai resolver com Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão. Não encontrou ainda descanso? Olha o segredo aqui. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Disse Davi. Espera em Deus. Aí Jesus vem e aperta um pouquinho mais. Não, Davi, não é só esperar em Deus, não. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eles estão atribulados assim, não tem descanso, não é porque não estão esperando até demais, mas porque está faltando mansidão, humildade. Quando forem assim, encontrarão descanso para as suas almas. Glória a Deus. A mansidão, meus irmãos, precisa ser urgentemente também voltar a nós. Eu quero lembrar aqui, meus irmãos, em tudo isso eu me incluo. Em tudo isso eu também faço parte. Sou ser humano. Preciso da graça, do amor de Deus, preciso da ajuda dele, preciso que o fruto do Espírito também seja gerado na minha vida. E a mansidão precisa chegar a nós. Peça, clama a Deus, seja manso. Quer ter uma alma descansada? Quer ter paz no teu coração? Começa a ser manso e humilde de coração. E humildade não é mostrar, a gente tem uma percepção de humildade distorcida. Humildade não é se mostrar como coitadinho, como necessitado, como pobrezinho, não. Humildade é deixar sua razão de lado. Quando você tem razão, quando você tinha tudo para dizer, eu estou certo, deixar a sua razão de lado. Melhor é ter paz do que razão. Melhor é ter descanso do que razão. O conflito só afasta. Mas Deus
dá graça aos humildes, diz a palavra, e resiste aos soberbos. Deus resiste. Já pensou? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Busque a mansidão, para que a tua alma encontre descanso. Amém? Glória a Deus. É isso aí, Antônia. Mateus está em tudo, amém? O filho da Antônia chama Mateus. Temos apresentado ele em oração, crendo que o Senhor fará o milagre, a transformação e a maravilha. E ela está fazendo menção aí, amém? Que o versículo que a gente leu está lá em Mateus, amém? Mateus, homem de Deus. Nós cremos que Deus irá transformá-lo para a glória do nome de Jesus. E o último gomo desse fruto, meus irmãos, domínio próprio. Outra coisa importantíssima. Se você não tem cuidado de si mesmo, se você não tem controle de si mesmo, como você cuidará de outros? Como cuidaremos dos nossos filhos? Como cuidaremos de uma liderança da igreja? Se não nos dominarmos a nós mesmos. Amém? Então, o último gomo desse fruto é o domínio. Dominar é saber tudo de si. Por que ter o domínio próprio? Sabe por quê? Para evitar de entrar em ambientes que não deve, em discussões desnecessárias. Se você tem um domínio próprio, você diz assim: eu não vou nem chegar perto. Eles estão discutindo ali sobre política, eles estão discutindo ali sobre religião, eles estão discutindo ali sobre futebol. Eu nem vou chegar perto. Eu me conheço, eu tenho um domínio próprio. Se eu chegar, eu sei que eu vou cair, eu sei que eu vou discutir, eu sei que eu vou dar mau testemunho. O que é ter domínio próprio? Opa, as coisas estão saindo do meu controle. Parou. Se eu continuar nessa reunião, se eu continuar nessa conversa, se eu continuar nesta navegação pela internet, eu vou cair, eu vou me alterar, eu vou passar do limite. Eu tenho vivido isso, meus irmãos, na área da internet, se nós olharmos no contexto que alguém posta alguma coisa que a gente vê que está fora da Bíblia, eu olho assim e digo: Jesus, tem misericórdia. E algum tempo, e eu tenho que me controlar muito, eu fujo disso, se eu deixar e não tiver o domínio próprio, eu vou lá e respondo, e quero conversar e debater ali pela internet. E a gente sabe que isso pode virar algo ruim. Isso pode criar uma barreira para as pessoas. Mau testemunho pode ser um mau testemunho. Então, por mais que a minha intenção é boa, de refutar e dizer: olha, a Bíblia não está dizendo isso. Olha, vai ler a Bíblia direito, vai interpretar a Bíblia direito. Por mais que eu tenha uma boa intenção, no contexto da internet vira briga, vira chacota, vira bagunça. E você acha que Deus quer bagunça? Por mais que a intenção é boa, eu tenho que ter o domínio próprio. Olhar uma coisa que eu não concordo e deixar para lá. Se é no Facebook, deixa para lá. Se é alguém que eu conheço e eu tenho a oportunidade, eu vou sentar com ele frente a frente, dizer: olha, você falou tal coisa, postou tal coisa, vem aqui na palavra, deixa eu te mostrar aqui. Ou me mostra aí qual que é a sua ideia para eu ver. Talvez eu tenha interpretado errado ou visto errado. É assim que devemos fazer. Domine a si mesmo. Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Quer cuidar de outros? Domine-se a si mesmo. Cuida de ti mesmo. Amém? Para ver sobre domínio próprio, Provérbios 29:11.
Abra aí comigo, leia, anote. Provérbios 29:11. Olha o que diz, palavra forte. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11. O tolo, aquele que não está nem aí para nada, aquele que não pensa antes, aquele que não se controla, esse dá vazão, deixa acontecer a ira. Mas o sábio domina-se. Nós só teremos esse domínio pleno com a ajuda do fruto do Espírito. Domínio próprio é o sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Mesmo em situações difíceis. Esse nível que eu falei é um nível, talvez de início, de fugir das coisas. Mas Deus quer gerar o fruto em nós até a tal ponto que a gente não vai precisar mais fugir. E o debate e a conversa não vai ter alteração, da sua parte pelo menos. Porque o fruto está sendo gerado. Isso é o fruto. Dá para entender? O fruto vai te ajudar a te dominar, a você pautar as suas atitudes e pensar: eu quero ser boca de Deus, eu quero continuar a ser usado por Cristo, eu quero ser referência, eu quero ser verdadeiramente um cristão. Só produzindo esse fruto do Espírito, com esses gomos, é que alcançaremos esses benefícios que o Espírito Santo pode nos dar. Produza o fruto do Espírito. Amém? Domine a si mesmo. E assim, meus irmãos, encerramos a fala sobre o fruto do Espírito. Eu espero que tenha sido bênção para você. Se você perdeu alguma das aulas, corre lá no YouTube, está disponível, tem uma playlist lá, só programa Novo e Vivo Caminho. Assista, compreenda a necessidade de produzir frutos. Amém? Deus abençoe vocês, nós estaremos orando. Eu quero agradecer, quarta-feira que vem estaremos aqui com um novo tema, estamos aí preparando algo a aprendermos juntos, e eu espero você aqui quarta-feira que vem às 20 horas. Amanhã nós temos culto aqui na nossa igreja, a partir das 19h30, estaremos aqui louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, na rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina. No domingo também o culto começa às 6h, então venha amanhã, venha domingo, cultuar também com a gente. Nós aguardamos você e a sua família, em nome de Jesus. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus. Muito obrigado a você que passou pela live, você que assistiu do começo ao fim, Deus te abençoe. Você que vai assistir depois, gravado, Deus te abençoe também. Amém? Você pode mandar sugestões de tema aí nos comentários, no Facebook, no YouTube, também, nas nossas redes sociais. Mande aí o seu comentário, sua sugestão de tema, aquilo que você gostaria de aprender um pouquinho mais, e nós vamos preparar aqui e aprendemos juntos para a glória de Deus. Foi muito bom tê-los conosco. A irmã Silvia pede oração pelo Daniel, seu filho. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Apresente eu a minha casa, meus irmãos. Amém? Minhas filhas, minha esposa. Continue orando por nós, para a glória do nome do Senhor. Continuamos orando pela Tati, pelo Michel, continuamos orando pelos demais irmãos, pela irmã Silvia, continuamos orando pelo Mateus, amém, Antônia? Pedindo para que Deus transforme, que Deus toque na vida do Mateus e opere o milagre em nome de Jesus. Orando por sua casa, pela sua família, que Deus abençoe cada um das irmãs e dos irmãos que estão aí na live em nome de Jesus. Vamos orar. Ore comigo nesta hora, peça para Deus o que tem te afligido. Talvez você já contou para todo mundo, o vizinho está sabendo, o patrão está sabendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus
já está sabendo da tua boca? Ele sabe de tudo, mas da tua boca ele já está sabendo? Conte para ele agora o que está te afligindo, o que está te incomodando, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tua presença, por tua graça, por tua unção em nossas vidas. Nos fortaleça, nos ajude, nos dê força, nos dê paz. Senhor, cada um dos irmãos que assistiram essa transmissão passaram, meu Pai, por este culto. Que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre eles todos os dias. Aqui estão os pedidos de oração, Pai. Apresentamos o Daniel, apresentamos, Senhor, a vida dele. Transforma, liberta, restaura, ajuda o Daniel nas suas angústias, nas suas dificuldades, dê saúde, dê paz, dê força a ele, Pai, estratégia para vencer, em nome de Jesus, Pai. Por favor, completa a obra sobre a vida do Daniel, Pai. Também a vida da irmã Silvia, continua dando saúde, alegria, paz. Senhor, prospera o caminho da tua serva, para a glória do teu nome, Pai. Traga paz ao coração dela, alegria no Espírito Santo, para a glória do teu nome, Pai. Também eu peço pela vida do Mateus, Senhor, da Laís, da Antônia, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai, todos os dias. Senhor, opera milagres sobre a vida do Mateus, transforma ele, liberta ele para a glória do teu santo nome. Também eu te peço, Jesus, por cada um dos irmãos que assistiram, passaram por esta live, que a tua mão e o teu poder esteja sobre a vida deles todos os dias, libertando, Senhor, os oprimidos, curando os enfermos, dando força e graça ao abatido, para a glória do teu nome, prosperando. Abre as portas, Pai. Estamos em momentos de crise, Pai. Crise financeira, econômica. O nosso país está em dificuldade, Pai. Nos ajude, nos dá graça. Somos dependentes do Senhor. Nos dê graça, nos dê força, em nome de Jesus. Também, Jesus, eu te peço, nesta hora, Jesus, pela vida da minha família, minha casa, Senhor, minha esposa, Senhor, minhas filhas, dá graça, dá força, saúde, abrindo porta, operando milagres, em nome de Jesus, Deus. Pela Tati, pelo Michel, pela Isabela, pelo Henrique, cada um dos irmãos, meu Pai, que tem te servido neste lugar aqui, que a tua mão esteja sobre eles, fortalecendo, restaurando e ajudando, em nome de Jesus. Glória a Deus, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, amém? É sempre um prazer receber vocês, ter a tua companhia aqui com a gente durante esses momentos de programa. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um restante de semana abençoado, de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Nunca se esqueça, operando Deus, ninguém pode impedir que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, todos os dias, não só hoje, mas para sempre. Vamos dizer amém. Letícia, Deus abençoe. A Letícia entrou aí agora. Deus abençoe, Letícia. Seu lugar está aqui, Letícia, amém? Apareça em nome do Senhor Jesus, orando sempre por você, pela família. Seu lugar é aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, Letícia, cada um dos irmãos. Uma boa quinta-feira e uma sexta-feira. Hoje é quarta ainda, amém? Uma boa quinta, sexta, sábado, domingo, um fim de semana abençoado para você e a sua casa, em nome de Jesus. Bom descanso. Amanhã você tem um dia abençoado, de vitória, de bênção, para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Até quarta que vem, 8 da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.